Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 10. O gostoso, o espiritual, onde a igreja pôde prestar a Deus com louvores, testemunhos, e a gente observando, adorar, mas também observa a igreja se interagindo no louvor, na adoração. Isso é muito bom, muito importante. Diz o texto: também nos notifico, irmãos, o evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, no qual também sois salvos, se o retiveres tal como o tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por servos, por João, por Pedro, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez mais, e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, os quais vive ainda a maior parte, mas alguns adoram. Paulo usa uma linguagem para ter momento. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim,
como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, porque não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo encerra no versículo 10 e 11, falando que ele não é merecedor de nada, e que só está acontecendo algo na vida dele unicamente por uma coisa: pela graça de Deus. Nós nessa noite só estamos aqui unicamente por algo, pela graça de Deus. Nós não tínhamos merecimento, não merecíamos estar aqui, mas a graça dele nos alcançou, e pela graça dele estamos aqui, podemos dizer, pela graça de Deus nós somos salvos, não por mérito nosso, mas porque Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Para início do culto, você pode dar glória a Jesus pela morte dele na cruz do Calvário. Queridos, esse capítulo 15, Paulo vai dedicar todo esse capítulo 15, que tem justamente 58 versículos, para dois objetivos. O primeiro objetivo era fortalecer a fé da igreja, fortalecer a fé daqueles irmãos, para motivar aqueles irmãos. O segundo objetivo era combater uma falsa doutrina que estava sendo ensinada pelos saduceus, e eles ensinavam que não havia ressurreição. Esse negócio de ressurreição não existe. Aí Paulo vai escrever esse capítulo com esses dois objetivos: para fortalecer a fé dos irmãos e para combater aquela falsa doutrina que eles ensinavam. E Paulo vai dizer em alguns versículos, exemplo, no versículo 12, Paulo vai dizer: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação e também a vossa fé. Aí Paulo vai dizer: e assim somos também considerados como falsos testemunhos de Deus, pois nós testificamos que Cristo ressuscitou. Aí Paulo, ele vai dizer, e a qual também, porém, não, e se assim somos também considerados como falsos testemunhos de Deus, pois testificamos de Deus que Cristo ressuscitou, o qual também não ressuscitou. Assim, na verdade, os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então Paulo vai dizer: se Cristo não ressuscitou, vocês permanecem em pecados. Mas Cristo está dizendo: a nossa fé não é vã, porque Deus ressuscitou Jesus dos mortos. E é por isso que nós pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos. Então Paulo está combatendo essa falsa doutrina, esse falso ensinamento, dizendo a eles que Cristo morreu, mas que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Mas como
começa dizendo, no versículo 1 do capítulo 15: irmãos, vos notifico o evangelho que eu vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. Paulo aqui, irmãos, encontra 3 virtudes naquela igreja. Paulo aqui encontra 3 virtudes naqueles irmãos. Aqueles irmãos estavam sofrendo um ataque, uma perseguição daquelas pessoas. Mesmo essa igreja sofrendo aquele ataque, Paulo vai encontrar 3 virtudes naquela igreja. Paulo vai encontrar a primeira virtude. Paulo está dizendo: vocês ouviram o evangelho. Vocês não somente ouviram o evangelho, vocês receberam o evangelho. Vocês não somente receberam o evangelho, vocês também estão permanecendo no evangelho. 3 virtudes essenciais: a de ouvir, de receber e de permanecer. Dessas 3 virtudes, a mais importante aqui não é de ouvir, não é de receber. A mais importante aqui é de permanecer. Porque você e eu conhecemos muitas pessoas que ouviram, que receberam, mas que não permaneceram. Mas nesta noite estamos aqui como ouvintes, como receptores e como pessoas permanentes na presença do Cristo vivo. Glória a Deus. Então Paulo encontra essas 3 virtudes: de ouvir, receber e de permanecer. Irmãos, ouvir não é tão difícil, receber não é tão difícil. Agora, a permanência é complicado, não é, irmãos? A permanência é muito difícil, a permanência é muito complicada, a permanência não é fácil. Só que eu acho lindo, irmãos, que a palavra permanecer, ela significa o mesmo que é perseverar. Permanecer significa o mesmo que é perseverar. E disso Oséias falou muito bem, que conheçamos, e não somente conheçamos, mas que prossigamos em conhecer o nosso Deus. Aleluia. Então permanecer é o mesmo que perseverar. E perseverar, queridos, não é correr no meio de uma estrada livre. Perseverar é quando nós caminhamos, quando nos encontramos uma estrada aberta. Perseverança é quando encontramos todas as dificuldades possíveis, mas nós não paramos. Com todos os empecilhos, nós não paramos. Com todas as barreiras, nós não paramos. Com todas as dificuldades, nós não paramos. Aqui tem homens e mulheres que estão permanecendo no Evangelho, que tem enfrentado barreira, que tem enfrentado guerra, mas você não voltou para trás, você não parou, você está aqui dizendo: eu estou permanente de pé na presença de Cristo Jesus. Aleluia. E eu conselho para você nessa noite que você não para, não volte atrás, não desiste. Ainda que o inferno vem todo contra você, levante a tua cabeça, parte para cima, porque os que perseveram não voltam, os que perseveram não param, os que perseveram continuam caminhando avante. Só quem vai perseverar nessa noite, levante a mão para o céu. Então Paulo encontra essas 3 virtudes nessa igreja: a da perseverança. E quando eu falo de perseverança, me vem em mente o que Paulo escreveu aos Filipenses capítulo 3, versículo 13, 14, por ali. Paulo vai dizer: uma coisa que eu faço, irmãos, uma coisa eu faço, não olhando para as coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo. Dizendo, uma coisa eu faço, eu não estou olhando para as coisas que para trás ficam, e nem também estou preso ao presente, eu estou avançando para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Interessante que quando Paulo escreve essa carta, Paulo está preso, mas mesmo preso, Paulo está dizendo: o meu corpo está preso, os meus pés estão presos, mas eu já me vejo livre,
aleluias. E quando eu me vejo livre, eu estou dizendo: eu estou perseverando em servir a Cristo, glória a Deus. Paulo dizendo: irmãos, não olha para trás, para aquilo que deu errado no seu passado, não fique preso nem ao teu presente, caminhe para frente, glória a Jesus. Não tem gente que tem o hábito de ficar preso ao passado, tem gente que tem hábito de ficar olhando para o passado, para o sofrimento do passado, para a frustração do passado, o trem que deu errado no passado. Paulo está dizendo: não fique olhando para trás, porque quando você olha para trás, você está preso ao passado. E se você quiser crescer, olhe para frente, prossiga, avance, persevere. Oh glória, está complicado, mas não para, está complicado, mas não volte para trás, prossiga, vai em frente. Esse gigante vai cair, esse mar vai abrir, essa moeda vai cair. Você é mais do que vencedor de Cristo Jesus. E disse Paulo, falou muito bem. Paulo disse: em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Eu sou vencedor contra a nudez, eu sou vencedor contra a fome, eu sou vencedor contra a espada, eu sou vencedor contra a peste. Em tudo isso somos mais do que vencedores. Sou vencedor esta noite. Levante a mão para glorificar o nome de Jesus de Nazaré. Não pare. Quando eu falo que a perseverança é mais difícil, irmãos, deixa eu perguntar aqui: quem está aqui que tem mais de 50 anos que serve a Deus? Ninguém quer dizer que é velho, né, irmão? Tudo bem, respeito. Quem está aqui que tem mais de 30 anos que serve a Deus? Então alguém tem 50 anos? Essa irmãzinha tem 50 anos que serve a Deus. Tem 50 anos que ela está permanente em servir a Cristo. Eu tenho 23 anos de fé, irmãos. Quando eu aceitei a Cristo, eu vim das drogas, cumpri alguns tempos de cadeia, vim do tráfico, assalto à armada, vim do piseirão mesmo. E quando eu me converti, alguém falou comigo assim, me chamava de neguinho: neguinho, você não nasceu para ser crente, você nasceu para ser bandido. Não te dou 30 dias para você sair dessa igreja. Os 30 dias passou e eu permaneci na presença de Deus. Você, neguinho, não fica mais 2 meses. Os 2 meses veio e eu venci na presença de Deus. Aí, Isabelada, não te dou 1 ano para você voltar para o nosso meio. 1 ano passou e persevero servindo a Deus. E são 23 anos dando glória para Jesus de Nazaré. Não voltei, não vou voltar. Só vou esperar Jesus vir. Se Jesus não vir, eu estou preparado para me chamar aqui agora para poder morar no céu com ele. Mas eu não voltei atrás e nem vou voltar atrás, porque servir a Deus é a melhor coisa que eu decidi na minha vida. Só quem crê comigo nessa palavra, quem está comigo nessa palavra? Só quem você que está comigo nessa palavra, que você acredita que servir a Deus é a melhor coisa, ser crente é a melhor coisa, aleluia, entregar a vida para Jesus é a melhor coisa. Eu pedi a cachaça, eu pedi a cocaína e crack. Quando Jesus entrou na minha vida, a cachaça foi embora, o crack foi embora, a cocaína foi embora, a prostituição foi embora, e Jesus me lavou com o sangue dele. Sou lavado com o sangue nesta noite de glória. Não estou falando com a gente aqui também que nunca usou isso, que nasceu no berço evangélico. Eu estou vendo essas moças adolescentes louvar aqui, olhando, são filhos de crente. Louva a Deus pela vida de vocês, porque vocês nunca experimentaram o pecado. Permaneça longe do pecado e se viva a Deus, porque vocês, oh glória, vocês estão no melhor lugar, na melhor coisa, a melhor presença, aleluia. Nunca afaste desse evangelho. Nós vamos lá. Paulo está dizendo: porque primeiramente eu recebi o que me entregou. Paulo está dizendo: porque primeiramente nos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo está dizendo: eu recebi, eu estou dando para vocês o que eu recebi. E o que é que Paulo está falando que ele recebeu? É que alguém disse para ele que Cristo morreu por nossos pecados.
a Jesus, irmão. Irmãos, a igreja nunca pode abrir a porta para o pecado, mas nunca deve fechar a porta para o pecador. A igreja nunca deve abrir a porta para o pecado, mas nunca pode fechar a porta para o pecador. A última igreja que eu pastorei foi até 2012. E eu fiquei um ano. Se eu quisesse, eu estaria lá até hoje. Mas eu entreguei, estava indo muito bem, a igreja em pleno crescimento. E uma das fases das coisas que eu passei ali, é que quando eu cheguei, eu comecei um trabalho de evangelismo, e com 2 meses eu tinha 40 novos convertidos. No meio daqueles convertidos veio uma pessoa que eu não sabia quem era, e eu percebi que uma irmã dirigindo o centro de oração se afastou dos trabalhos da igreja. Alguém falou assim, eu perguntei por que a irmã não está vindo à igreja, eu não sabia onde ela residia, porque me deu tempo ainda, não sabia onde os irmãos moravam. Ela falou assim, alguém falou assim, pastor, ela está chateada com o senhor. Eu falei, gente, mas nem deu tempo ainda eu chatear ninguém, como que as pessoas estão chateadas comigo? Eu fui lá visitar ela. Quando eu cheguei lá, ela estava com a cara fechada, entrunfada, olhando para baixo, nem olhava. Eu falei, sua irmã, mas por que a senhora está indo na igreja? O que está acontecendo? E eu disse, eu fiquei sabendo que a senhora está brava comigo. Ela disse, estou sim, pastor. Mas por quê? É porque o senhor está dando apoio a alguém na igreja, que o senhor tem que escolher ou ele ou eu. Mas quem é essa pessoa, irmã? Fulano de tal. Mas irmã, mas que negócio é esse? Eu tenho que decidir entre a senhora e ele, essa pessoa assim, porque se ele permanecer na igreja, eu saio. Então é ele ou eu. Disse, irmã, a porta da igreja não está fechada para ninguém, está aberta para a senhora e para ele. Fica lá quem Deus quer, vai quem Deus quer, não quem a senhora quer, nem quem eu quero. Lá fica quem Deus quer e vai quem Deus quer, porque lá não tem ninguém que manda naquele lugar, é só Deus que manda ali. Então, ali é só Deus que dá ordem. Olha a mentalidade da pessoa, irmão. Que estranho, que evangelho é esse, irmão? Por isso eu falo, essa igreja nunca pode abrir a porta para o pecado, mas nunca pode fechar a porta para o pecador, porque se fechar dentro dessa igreja, aleluia, se fechar dentro dessa igreja, por quê? Porque esse lugar é para virgem que caiu, problemático, noiado, cachaceiro, para Jesus salvar aqui, para Jesus libertar aqui, para Jesus transformar aqui dentro. Quem está comigo nessa verdade? Levanta a mão para o Senhor. Que evangelho é esse, irmão? Da pessoa dar ordem para dar ordem, você ou eu, não, ali é o seguinte: entra quem quer, fica quem quer, permanece quem quer, aleluia. Eu falei para a irmã, pastor não escolhe ovelha, agora a ovelha escolhe pastor, entendeu, irmão? Pastor não escolhe quem fica aqui e quem não fica, vocês não têm que escolher com quem vocês congregam, mas o pastor não tem poder de dizer quem fica e quem não fica aqui, não pode, irmão, porque senão vira exclusivismo. Aqui fica quem Deus quer, aleluia, aqui permanece quem Deus quer. Eu estou pregando nessa noite para a igreja permanente, que sofreu vendaval, que sofreu ataque, que sofreu perseguição, mas está dizendo: eu estou presente, eu estou permanente, eu estou de pé na presença do Deus Todo-Poderoso. Aí você me diz: pastor, mas eu pequei, eu caí. O meu lugar onde? Aqui também. Porque é melhor caído na igreja do que eu caído lá no mundo. O caído lá no mundo fica caído para lá, mas o caído aqui dentro eu levanto e coloco ele de pé de novo na presença dele. Melhor é um fraco que dentro do que um forte no mundo, irmão. Porque o forte no mundo vai matar, vai traficar, vai prostituir. Agora o fraco que dentro, a qualquer momento Deus vai pegar ele e colocar ele de pé na presença dele. Concorda comigo, não, irmãos? Não, concorda comigo? Então Paulo está dizendo: eu estou pregando para vocês, e o que eu estou pregando para vocês, alguém um dia pregou para mim. O que é que alguém pregou para você, Paulo? É que Jesus morreu por meus pecados. É que Jesus morreu por meus pecados.
dentre alguns conhecimentos, segundo alguma linha de pensamento, Jesus não teve o conhecimento empírico, porque o conhecimento empírico dizem que é um conhecimento que só tem através da experiência. Se isso for verdade, Jesus nunca conheceu, não teve conhecimento empírico, porque se o conhecimento empírico é o conhecimento dado através da relação, da prática, Jesus então não teve esse conhecimento, porque ele nunca relacionou com o pecado. Ele relacionou com o pecado, mas com o pecado nunca relacionou. Jesus nunca teve a prática do pecado. E ele, como Filho de Deus, ele veio vencer 3 inimigos da raça humana. O primeiro inimigo ele vencer Satanás. Todos os homens tinham caído mediante as propostas de Satanás. Mas lá no monte, quando Jesus está orando 40 dias e 40 noites, o diabo chegou para ele e disse: transforma essas pedras em pães. E como Jesus disse, Satanás nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele venceu o diabo, e automaticamente eu também venci o pecado. Venceu o diabo e vence também o pecado. Todos os homens tinham pecado contra Deus, mas Jesus permaneceu fiel a Deus sem pecar. Então não tem o conhecimento do pecado, mas ele conheceu o pecador. Ele não relacionou com o pecado de Zaqueu, mas ele relacionou com um pecador chamado Zaqueu. Viu que é diferente? Uma coisa é a prática, outra coisa é relacionar com o pecador. Ele nunca praticou o pecado com a samaritana, mas ele dialogou com a samaritana. Aleluia! Ele disse: Zaqueu, eu vou para a tua casa hoje, tá? Ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque eu estou no endereço hoje, eu estou indo para a tua casa. A Bíblia diz que ele desceu depressa, recebeu Jesus com alegria, e ele está indo com Jesus para casa. E as pessoas estão dizendo: como sendo Jesus um justo, andando com um pecador igual Zaqueu? Como sendo Jesus um homem justo, andando com um homem pecador igual Zaqueu? E quando falam Jesus andando com Zaqueu, e quando fala Jesus está entrando na casa de Zaqueu, e quando Jesus entra lá dentro, Jesus diz: Zaqueu, hoje veio salvação para a tua casa, Zaqueu, glória. Hoje veio salvação para a tua casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a todos quantos estavam perdidos. Zaqueu, aleluia. O homem se perdeu no jardim, mas foi encontrado na cruz do Calvário. Só quem foi encontrado por ele nesta noite, agradeça, porque você foi encontrado por ele. Ele disse para a samaritana: mulher, se tu soubesse quem te pede, você lhe daria, porque a água que eu tenho para te dar vai fazer em ti uma fonte a jorrar para a vida inteira, eterna, e nunca mais terá sede. Mulher, e Jesus disse: mulher, eu tenho água viva. Fala comigo assim. Fala que Jesus disse. Mas olha, Jesus disse que ele tem água viva. Não te deu nenhuma curiosidade, não? Não te deu nenhuma curiosidade sobre essa palavra de Jesus? Ele disse que tem água. Se tem água, sempre tem um oposto, não tem? O oposto de vida é? O oposto de vida é? Então, se tem água que dá vida, tem água também que não dá vida, sim ou não? Concorda, sim ou não? Eu fui pesquisar que tipo de água que não dá vida. Água de aquário não dá vida. Deixa o peixe lá dentro e não coloca a tomada lá na tomada para ver se o peixe vai viver. Vive ou não, irmãos? Porque água de aquário não tem. Água de poço também não tem vida, porque não oxigena. Para oxigenar tem que ter um cano jogando, outro cano tirando. Então, 2 tipos de água precisa e não tem vida: água de poço e água de aquário. Imagina se fosse hoje, eu não diria para aquela mulher: eu não sou água de poço, e muito menos água de cisterna, a água de aquário. Porque água de poço não dá vida, água de aquário também não dá vida. Eu sou água da fonte. Se você beber água de aquário, você morre. Se beber água de poço, se você beber água de poço, você morre. Mas se você beber água da fonte cristalina, você vai viver, mulher, oh glória. Só quem veio beber da fonte nessa noite, ou só quem já bebeu da fonte de Jesus nesta noite,
Você bebeu dessa fonte, fique tão tranquilo. Desde que eu bebi dessa água, nunca mais deu desejo de usar droga. Desde que eu bebi dessa água, nunca mais deu desejo de beber cachaça, porque essa água me transformou, me purificou. Aleluia, sou limpos essa noite. Agradeça a Jesus. Irmãos, a maneira de eu pregar, eu gosto de ministrar assim. Então, por exemplo, eu estou entregando a você que eu recebi que Cristo morreu por nossos pecados. Irmãos, quando Jesus foi preso, que começaram a interrogar a ele, levaram ele para Pilatos. Pilatos olhou, fez algumas perguntas. Pilatos vai falar com o povo: eu não vejo esse homem pecado algum não, tá? Esse homem não tem erro, esse homem não tem pecado. Irmãos, quase que Pilatos nos deixa escravos para a vida toda. Como assim, pastor? Ele está dizendo que Jesus não tem pecado. Ele está dizendo que Jesus é justo. Dizendo: como que eu vou condenar esse homem? Como que eu vou matar esse homem? Esse homem, eu não vejo pecado nele não. Quase que ele estraga nossas festas, irmãos. Quase que ele joga areia na nossa farofa. Porque de fato Pilatos tinha que entender: de fato ele não tem pecado, de fato ele é justo. Eu diria para ele: Pilatos, quem disse que ele veio por causa própria? Ele não veio por causa própria, porque Isaías disse, glória, Isaías 53, Isaías vai dizer: ele morreu por nossas iniquidades, ele morreu por nossos pecados, o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Pilatos, ele não tem pecado mesmo não, Pilatos, mas ele veio morrer por meu e por teu pecado, Pilatos. Ele não tem pecado mesmo não, Pilatos, mas ele veio por meu e por teu pecado, Pilatos. Pilatos, sai fora disso, Pilatos. Deixa esse homem para a cruz do Calvário, porque se esse homem não for para a cruz, nós vamos continuar escravo para a vida toda. Mas graças a Deus, ele foi para a cruz do Calvário, derramou sangue, e nesta noite nós estamos aqui dizendo que somos livres, pelo sangue de Jesus de Nazaré. Interessante que um momento ele vai dizer para o pai: pai, passa de mim esse cálice. Irmãos, graças a Deus que Deus não passou dele aquele cálice, porque se Deus passa aquele cálice, não existiria de hoje a igreja do Jardim Ibiribe. Quando o pai não passa dele o cálice, o pai está vivendo a data de hoje, um domingo à noite, onde estariam homens e mulheres reunidos para dar glória a ele. Quando o pai não passa dele o cálice, o pai está olhando para o futuro, dizendo: se eu passar dele o cálice, homens e mulheres não terão condições de ser livres do pecado. Se eu passar dele o cálice, homens e mulheres viverão escravizados eternamente no pecado. Eu imagino o pai dizendo para ele: meu filho, a missão era para Adão, mas Adão não cumpriu. A missão era para Abraão, Abraão não cumpriu. A missão era para Noé, Noé não cumpriu. A missão é tua, meu filho, cumpra a missão. E lá na cruz do Calvário vai dizer: está tudo consumado. Oh, glória, irmãos, ele morreu por teu e por meu e por nosso pecado. Só quem tem gozo na alma da salvação nesta noite, louve a Deus, agradeça a Deus, porque morreu na cruz por você. Aleluia. Depois ele vai dizer: ele não somente morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Por isso que eu gosto da Bíblia, irmão. Paulo está fazendo tudo nas Escrituras. Ainda que a mensagem seja simples, que é assim uma mensagem bíblica, sem vícios. Paulo está dizendo: segundo as Escrituras, ele morreu, mas também ao terceiro dia ele ressuscitou. Enoque andou com Deus, sim ou não, irmãos? Enoque andou com Deus, sim ou não? E foi transladado. Por que Enoque andou com Deus e foi transladado? Porque ele é o santo homem de Deus. Elias andou com Deus e foi também arrebatado. Por quê? Porque é o homem de Deus.
não pecaram, não erraram. Jesus andou com Deus, foi morto, ressuscitou no terceiro dia. Por que Paulo está falando que ressuscitou no terceiro dia? Paulo está pegando aqui parte da pregação de João, lá em Atos 3, de Pedro e João, quando curaram aquele rapaz. Prenderam Pedro e João, e Pedro e João vai dizer: vocês estão nos prendendo, nos inquirindo a respeito de um rapaz que foi curado. E como ele foi curado? Aí Pedro vai dizer: esse rapaz não foi curado pela nossa própria santidade, ele não foi curado pela nossa sabedoria, ele está curado em nome de Jesus de Nazaré, a quem vocês negou, matou, crucificou, mas que ao terceiro dia Deus o ressuscitou dos mortos. Tanto Pedro e João quanto Paulo sempre vai dizer que ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Por que eles fazem questão disso? Porque se Jesus apenas morre, ele seria como qualquer outro mortal. O sangue dele não tinha poder, o nome dele não tinha poder. Se ele morre e continua morto, ele seria como um Lázaro, como qualquer outro mortal. Mas só que Pedro e João e Paulo estão dizendo: ele morreu, mas não continuou morto. Ao terceiro dia, Deus o levantou dos mortos. Ninguém expulsa demônio em nome de Enoque. Eu não prego esta noite em nome de Enoque. Eu não prego esta noite em nome de Elias. Andaram com Deus, mas o nome deles não tem poder. O nome deles não tem nenhum poder no quesito de salvação, de batizar com o Espírito Santo, de curar doente. Não serve para essas coisas. Agora, o nome de Jesus tem poder para curar a enfermidade, repreender demônios, libertar os vícios. Por quê? Porque ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Glória a Deus. Eu ganhei um presente da minha irmã para ir a Israel o ano que vem, como talvez não dará para ir por causa dessa guerra, e eu irei à América também o ano que vem. Se eu for nos Estados Unidos, eu quero visitar a fazenda de Billy Graham. E se eu for na fazenda do Billy Graham, lá vai estar o sepulcro dele. E lá vai estar escrito: aqui jaz o corpo de Billy Graham. Se nós formos agora, onde o pastor Sebastião está sepultado, mas o pastor Rubens, lá vai estar escrito: aqui jaz o corpo de Sebastião Rodrigues e de Rubens. Estão lá. Mas quando eu for em Jerusalém, o primeiro lugar que eu quero ir lá na sepultura de Jesus, e lá vai estar escrito: não está mais aqui, porque já ressuscitou. Glória a Jesus de Nazaré. Ele não está mais aqui. O anjo disse para Maria: porque nos cais entre os mortos, aquele que não está mais aqui, mulher, ele já ressuscitou. Glória, aleluia, ele já ressuscitou. Por que nós estamos nessa noite aqui? É porque Jesus ressuscitou, porque ele está vivo, é porque Jesus ressuscitou, porque você e eu somos salvos, é porque Jesus ressuscitou. Passa mal demônio nesta noite, porque Jesus ressuscitou. Passa mal nesta noite inferno, porque essa igreja é comprada no sangue de Jesus. Jesus tem perdão para essa igreja, Jesus tem perdão para esse povo. Você não pode bater o martelo, Satanás, para condenar ninguém aqui, porque Jesus perdoou o pecado. Jesus perdoou o pecado. Somos perdoados nessa noite. Deixa eu ver. Somos perdoados. Somos perdoados nessa noite. Tem perdão pelo teu erro, tem perdão pelo teu pecado. Não fica parado, levante a cabeça. Não pense que você não tem jeito para você mais. Tem jeito sim. O sangue de Jesus te purifica, o sangue de Jesus te santifica, o sangue de Jesus te perdoa. Não para, levanta a cabeça e caminha na presença dele. Eu peguei, pastor, mas Jesus tem perdão do teu pecado. Então Paulo está combatendo esse falso ensinamento.
versículo de número 5, irmãos, veja bem. Aí eles estão duvidando, né? Estão duvidando da pregação de Paulo. Aí Paulo vai dizer assim, com minhas palavras: vocês estão duvidando de mim, que eu estou pregando que Jesus ressuscitou? Ele foi visto por Pedro. Pergunta a Pedro: se Pedro não for suficiente para convencer vocês, pergunta os 12. Se os 12 não for suficiente para convencer vocês, tem mais de 500 irmãos que viram ele. Se os 500 irmãos não for suficiente, pergunta para Tiago, porque Tiago também viu ele. Esse ponto eu também dizer para eles: se vocês não creem na minha pregação, no meu testemunho de que Cristo ressuscitou, pergunta para Pedro, pergunta para os 12, pergunta para os 500. E se os 500 não for suficiente, se Pedro não for suficiente, se os 12 não for suficiente, se Tiago não for suficiente, eu vou dizer para eles: eu sou a testemunha viva de que Cristo ressuscitou. Porque o morto não tem poder de fazer em mim o que ele fez. Se ele continua morto, eu era o mesmo velho homem. Mas como ele morreu, ressuscitou, ele teve poder de transformar a minha vida. Você é testemunho de que ele ressuscitou. Você é testemunho de que ele está vivo. Por quê? Porque que os fez na sua alma é só ele que tem poder de fazer. Se ele continua morto, você não estava aqui. Se ele continua na sepultura, você não estava aqui. Ele ressuscitou. É por isso que você está aqui nesta noite, dizendo: glória seja dada ao nome dele. A Bíblia diz que Judas o traiu por 30 moedas de prata. Quantas moedas de prata, irmãos? Era o preço que Judas deu dele: 30 moedas de prata. Judas tinha que entender que Jesus não tinha preço. Jesus tem valor. Jesus não tem preço, Jesus tem valor. Preço tem sacola de arroz, preço tem boi, preço tem cavalo, preço tem roupa. Porque hoje vale um tanto, amanhã vale menos. Jesus tem valor. Quando eu falo que Jesus tem valor, irmãos, não tem preço. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Josué. Josué, você venderia a tua salvação nessa noite por 100 milhões de reais? Venderia? Alguém que venderia a salvação por toda a fortuna do mundo hoje? Venderia? Você venderia? É porque a sua salvação não tem preço, ela tem valor. Coisa que tem valor, preço não paga. Coisa que tem valor, preço não paga. Dinheiro não paga. Então Jesus não tem preço, ele tem valor. Tem gente que tem 50 anos servindo a Deus. O valor dele não caiu, o valor dele é o mesmo. Por quê? Por que o valor dele é o mesmo? Se tivesse preço, ninguém daria nada, mas como tem valor, ele continua tendo a mesma essência. Então Jesus não tem preço, Jesus tem valor. A igreja não tem preço, a igreja tem valor. A tua salvação não tem preço, a tua salvação tem valor. Quem é Neymar para te comprar, quem é Maromagem para te comprar, quem é Lomuso para te comprar, quem é o homem mais rico do mundo para te comprar, não te compra, porque você não tem preço, você tem valor. Só os valorosos esta noite levando a mão para o céu dizendo: eu tenho valor, eu tenho valor. Então não diga que você não está com nada, não diga que você não dá em nada, porque você não tem preço, você tem valor. Oh glória! Diga, não diz que você não tem nada, você tem tudo, irmão. Você tem a salvação que dinheiro não paga, porque você não tem preço, você tem valor na presença de Deus. Aleluia! Bendito seja Deus. Então Paulo encontra essas 3 virtudes nessa igreja: de ouvir, receber e permanecer. Aleluia! Ouvir, receber e permanecer. Ouvir, receber e permanecer até Jesus voltar. Deixa eu fazer uma oração para a igreja com vocês. Posso fazer uma vez? Fica de pé, vamos fazer uma oração.
Hoje é o culto da família, né, irmãos? O culto da família com o tema de salvação. Eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Então Paulo está dizendo: eu não tenho merecimento, eu não merecia isso, só estou aqui pela graça de Deus, favor imerecido de Deus. Irmãos, Paulo está dizendo: eu não tinha mérito, eu era perseguidor da igreja, eu maltratava a igreja, mas ele também apareceu para mim, oh glória. Apareceu onde, Paulo? Apareceu a caminho de Damasco. Apareceu a caminho de Damasco. Paulo está dizendo: ele apareceu para mim no caminho de Damasco, mas encontrou também com Zaqueu a caminho debaixo de uma árvore. Uma mulher samaritana me encontrou no poço de Jacó. Com Zaqueu debaixo da figueira. Com a mulher samaritana no poço de Jacó. Mas com Paulo encontrou a caminho de Damasco. O que eu quero dizer com isso? Não importa o lugar que ele encontrou com você, o importante é onde ele colocou você, que na presença dele. Ele encontrou comigo numa praça pública onde tinha uns crentes pregando o evangelho. Eu levantei minhas duas mãos para você, confessei Jesus como Salvador no meio da poeira, no meio da rua. Ele encontrou comigo, mas eu tenho um amigo que ele encontrou comigo dentro de uma cadeia. Outros amigos ele encontrou dentro do centro de prostituição. Eu tenho um obreiro que congregava comigo e Jesus encontrou comigo dentro do centro de macumba. O importante não é o lugar, o importante é onde ele colocou você nesta noite, oh glória. Eu era pastor de uma igreja que Jesus encontrou com um monte de prostituta dentro de um prostíbulo. A maioria das irmãs daquela igreja foi encontrada com Jesus dentro do centro de prostituição. Aquele centro de prostíbulo fechou, porque todas aquelas mulheres aceitou Jesus como Salvador. Aleluia, o lugar não importa, o importante é onde Jesus te colocou, que é na presença dele. Aleluia. Você não está aqui por méritos humanos, você não está aqui por merecimento, você está aqui pela graça, é pela graça, é pela graça, é pela graça. Aleluia. Quem nessa noite vai reconhecer, reconhece que você não era digno nem de passar na porta dessa igreja, você não era digno de entrar aqui dentro, mas você está aqui pela graça, é pela graça, é pela graça, é pela graça, é pela graça. Eu me lembro de quando Jesus encontrou com Natanael e disse: Natanael, vai na casa de Judas, porque Paulo está lá. Natanael dizer: Senhor, eu muito ouvi a respeito deste homem. Este homem só fez mal à tua igreja. Este homem, Senhor, não tenho boas notícias dele. Eu dizia: Natanael, vai lá, Natanael, ora para Paulo, Natanael. E Natanael logo lembrou de que do passado de Paulo, Josué, dizendo: Deus, este homem não presta, eu não ouço boa coisa deste homem. Como se Deus estivesse perguntando a Natanael satisfação do passado de Paulo. E logo Natanael está lembrando do passado, dizendo: Deus, este homem não presta, este homem fez tanta coisa errada. Eu dizendo: Natanael, eu não estou te perguntando o passado de Natanael, o passado dele, não estou te perguntando sobre o que ele fez no passado. Eu estou mandando você ir orar para ele. Você está lembrando do passado, é porque você não sabe do presente dele. Eu vou dizer o presente dele, Natanael. Agora, Natanael, ele é um vaso escolhido na minha presença. Natanael, glória, irmão. Pare de ficar olhando para o passado, ninguém fez, ou ninguém deixou de fazer. Olha para o presente, e o presente é que Jesus salvou, que Jesus libertou, que Jesus transformou. Eu imagino Deus dizendo: Natanael, você não tem marca de
São os perdoados nesta noite. São os perdoados nesta noite. São os lavados pelo sangue de Jesus nesta noite. Duas mensagens muito mal que não está sendo pregada sobre arrebatamento, sobre o sangue de Jesus. Mas eu fui lavado por esse sangue. Eu fui perdoado por esse sangue. Eu fui transformado por esse sangue. Por isso eu gosto de pregar uma mensagem evangelística falando de Jesus, do seu amor, do sacrifício na cruz do Calvário. Porque eu fui alcançado por esse amor. E toda vez que eu olho para o sacrifício de Jesus, me dá mais apetite de continuar servindo. Me dá mais prazer de continuar servindo. Me dá mais prazer de continuar na presença, porque eu lembro quem eu era e lembro de quem eu sou hoje na presença de Jesus de Nazaré. Eu lembro quem eu era, eu lembro onde eu estava e logo recordo onde eu estou, que é na presença de Jesus de Nazaré. Deus, por igreja está aqui perseverante. Ele está aqui, meu Deus, perseverando na tua presença e te servir. Aqui tem homens e mulheres que foram resgatados, comprados com o teu sangue, que foram perdoados. Jesus, aqueles que estão parados na fé, Jesus, dê-lhes o entendimento que o Senhor tem perdão para o pecado deles. Dê-lhes o entendimento que o Senhor tem perdão para o pecado deles. Que é melhor eles na tua presença do que lá no mundo, Jesus. Melhor eles na tua casa do que lá no mundo, Jesus. Jesus, eu cuido da família. O tema, Jesus, é que eu e a minha casa te serviremos ao Senhor. Creio no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e toda a tua casa. Aqui tem mães se estourando por teus filhos. Me ajuda a orar, irmãos. Me ajuda a orar, fecha os olhos aí. Me ajuda a orar, estou orando. Me ajuda a clamar, me ajude. Me ajuda a orar. Feche os olhos, me ajuda, cara. Lembra de alguém que está parado agora? Lembra de alguém que está afastado agora? Lembra de alguém que está agora? Onde essa pessoa está? No mesmo trabalho de Deus por ele. Pede Jesus, que eu e minha casa venha servir ao Senhor. Que eu e minha casa venha servir ao Senhor. Que eu e minha casa venha servir ao Senhor, Jesus. Jesus, livra das drogas nesta noite. Liberta dos vícios nesta noite. Liberta, Jesus, do crack, da cocaína. Liberta da cachaça nesta noite. Liberta da prostituição nesta noite, Jesus. Jesus, se o Senhor entrou na casa de Zaqueu, entra na casa dos teus filhos agora nesta noite. Assim como o Senhor entrou na casa de Zaqueu, entra na casa dos teus filhos nesta noite, Jesus. Que as drogas venham bater em retirada. Que o alcoolismo venha bater em retirada, Jesus. Que a prostituição venha bater em retirada. Jesus, eu sinto o cheiro do teu sangue nesta noite. Eu sinto o poder do teu sangue nesta noite. O teu sangue libertador, Jesus. O teu sangue transformador, Jesus. As tuas mãos poderosas, Jesus. Lamacalabaia, subinaia. Renagacide, canto, remando, fácia. Lábia, calaba, chando, e calabaia. Jesus, onde essa pessoa estiver agora, meu Pai, essa pessoa que está afastada da tua cara, da tua presença, visita ele agora, Jesus. Porque essa pessoa vem aqui dentro dessa casa dizendo que é o Senhor como Salvador da vida dele e dela, Jesus. Que essa pessoa vem aqui dentro dizendo que é o Senhor como Salvador da vida dele, Jesus. Demônios batem retirada contra essas vidas nesta noite. Demônios caem por terra contra essas vidas nesta noite. Essa igreja está debaixo do sangue de Jesus. Essa igreja está debaixo da autoridade do nome de Jesus. Enquanto essa igreja ora, cadeias são quebradas. Enquanto essa igreja ora, cabeças são quebradas.
Espírito Santo seja dando cada um